Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Professor Rodolfo que fala. Espero que todos estejam bem. Pessoal, recapitulando um pouco do que nós estamos trabalhando aí nas últimas semanas, né? Nós estamos trabalhando com um servidor web, né, de maneira geral. Então, nós aprendemos a como instalar um servidor web, tá? Nós estamos lidando aí com o servidor Apache, né? Nós também aprendemos a como instalar o suporte ao PHP dentro desse servidor web e também nós aprendemos a instalar o MySQL, que é um banco de dados, né, para armazenar os dados das nossas aplicações. No nosso caso, a gente está mirando em um site de e-commerce, um site de lojas, mas virtualmente poderia ser qualquer outro aplicativo, tá? O nome dessa estrutura nós aprendemos, nós chamamos isso de LAMP, né? Linux, Apache, MySQL e PHP, ok? Então nós instalamos o nosso servidor, tá? Então aqui eu tenho a minha máquina virtual. No momento em que nós terminamos o assunto da última semana, ela está aqui, tá? Então aqui tem um servidor web instalado, o IP que ela está pegando, ela faz parte da minha rede física, né? Então, o IP que ela está pegando aqui é o 92.168.103. Se eu abrir um browser, né, eu posso acessar o site aqui, né, através da rede. Então, apesar da minha máquina física ela ser a hospedeira dessa máquina virtual, do ponto de vista da rede, elas são máquinas distintas, tá bom? Isso tem que ficar muito claro para vocês aí. Então, quando eu abro o site aqui, eu estou abrindo o site que está hospedado ali no meu servidor, tá bom? Espero que vocês tenham feito esse teste pelo celular de vocês ou por um outro equipamento que vocês tenham na casa de vocês. Se vocês não fizeram, façam, tá bom? É importante para vocês compreenderem esse cenário. Bom, hoje nós vamos aprender a como nós pegamos toda essa infraestrutura que nós criamos, tá bom? Esse site nosso, e como eu posso disponibilizar esse site na internet. Porque até o presente momento, esse site ele está restrito à nossa rede local. Então, você pode, por exemplo, acessar o site que você criou, né, de qualquer computador da rede da sua casa, né, ou da rede da sua empresa. Se a gente estivesse na escola, no instituto, né, de qualquer máquina da rede do instituto, mas não da internet, tá bom? Então hoje nós vamos discutir e implementar como nós podemos migrar o nosso site para a internet, tá bom? Então tem bastante coisa legal para a gente ver hoje. Bom, então olhem essa figurinha aqui, tá? Aqui eu tenho, né, o que a gente já está chamando de rede privada, tá bom? Private Network, tá bom? No sentido que privada é no sentido de que essa rede ela está sobre a administração de uma organização privada. Então, por exemplo, pode ser a sua residência, pode ser uma empresa, uma escola, uma loja, não importa, mas é uma rede privada. Ela não faz parte da estrutura da internet, tá? E, bom, os equipamentos dessa rede privada, né, os computadores, os smartphones, né, todos os equipamentos dessa rede privada, quando eles desejam comunicação com algum tipo de dispositivo que está na internet, né, por exemplo, um servidor web, né, então um servidor, né, lá do site, por exemplo, do Facebook, né? Então, o site do Facebook ele está disponível de alguma forma na internet. Então, quando essa máquina ela deseja comunicação com o site do Facebook, essa comunicação vai ser intermediada pelo roteador, né? E o roteador, ele, como vocês devem lembrar aí das aulas,
ele possui 2 endereços IP, tá bom? Então, 2 endereços IPs. Aqui ele só está escrito um, mas eu vou colocar o outro aqui. Então, ele possui um endereço IP da rede privada, tá? Por exemplo, 192.168.0.1, tá? É o endereço da rede privada. E ele possui um IP público, tá? O que quer dizer o IP público? É um IP que é válido na internet, tá bom? Então, esses IPs aqui, ó, 192.168.0.143, 192.168.0.142, 192.168.0.141 e 192.168.0.1, esses IPs não são válidos na internet, tá? Da mesma forma aqui, esse IP que essa máquina virtual minha tem, 192.168.0.103, não é válido na internet. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira que vocês acessem esse meu site, esse site que eu estou acessando. Não adianta vocês, na casa de vocês, abrirem o navegador e colocarem o endereço 192.168.0.103, tá? Por quê? Porque esse endereço IP, ele não é roteável na internet. Os roteadores não lidam com essa faixa de endereço, tá bom? Então, eu trouxe aqui, tá, as faixas de IP que não são roteáveis na internet. Ou seja, são faixas de IP que são para uso privativo, tá bom? Então, olha só, é do 10.000 até 10.255.255.255. Depois, 172.16.00 até 172.31.255.255. Depois, 192.168.00 até 192.168.255.255. Então, esses IPs, essas faixas aqui, tá? Esse daqui é uma rede classe A, esse daqui é de rede classe B e esse daqui é de rede classe C. Essas faixas aqui, elas são destinadas para que nós possamos criar redes privadas. Então, uma casa, uma empresa, né, uma escola, tá? Eles não são válidos na internet, tá? Tem algumas exceções, mas todos os IPs, com exceções desses, e de algumas exceções que não vêm ao caso aqui, são IPs públicos, ou seja, válidos na internet, utilizados para comunicação na internet, tá bom? Então, vamos supor que essa figurinha aqui seja a casa de vocês, tá? Então, do ponto de vista da casa de vocês, o IP público é esse cara aqui, tá? 145.12.14.6. Então, do ponto de vista de quem está na internet, de quem está aqui, né? Quando eu quero, de alguma forma, acessar alguma coisa aqui dessa rede, eu tenho que fazer referência a esse IP público, porque é o IP que é válido na internet, tá bom? Imaginem o seguinte, imaginem que eu tenha lá vou fazer uma analogia para vocês entenderem. Eu tenho um condomínio, tá bom? E vamos supor que dentro desse condomínio eu tenho ali ruas internas ao condomínio, tá bom? O nome das ruas não importa, mas são ruas internas ao condomínio, tá bom? Pro correio, né, essas ruas internas, elas não têm muita serventia, porque o correio só reconhece as ruas externas. Tudo bem? Externas. Na verdade, não é bem assim que funciona, mas na nossa analogia, tá? Para vocês compreenderem, para vocês terem uma ideia daqui da questão de IP público e privado, né? É assim que funciona, tá bom? Bom, então qual que é a questão aqui? Por que a gente está falando isso? Imaginem que o site de vocês seja essa máquina aqui, ó, com esse IP, tá bom? Então, o site de você só está disponível para os equipamentos internos da rede.
Então, a gente tem que fazer de alguma forma com que esse site aqui seja disponível na internet, tá bom? A gente vai estudar, vai conhecer aí os mecanismos que nós podemos utilizar para que isso seja possível, tá bom? Só uma curiosidade, se vocês quiserem saber qual é o IP do equipamento de vocês, vocês já sabem, né? Então, no caso do Linux, é o comando IPADDR, tá? No meu caso, estou utilizando aqui a máquina minha física, né? IPADDR. Deixa eu achar aqui. Aqui está a minha interface de rede, é uma interface de rede wireless, né? E o IP meu da minha máquina física é 192.168.0.105. Da minha máquina virtual é 192.168.0.103. Tá? Então são IPs privados. Agora, o meu IP externo, no meu caso aqui, né? Eu vou digitar aqui no Google Public IP, tá bom? Public IP. Olha só, apareceu aqui um site. What is my IP? Qual é o meu IP? Eu vou entrar nesse site aqui e olha que legal. Ele me mostra qual é o meu IP público, ou seja, o IP que está no meu roteador. Esse IP é um IP que eu estou recebendo do meu provedor. Tá bom? Aí vocês vão falar, Rodolfo, então quer dizer que se alguém de fora quiser acessar o meu site, vai precisar desse IP? Correto. Vai precisar do seu IP público, tá bom? Ah, então é só passar esse IP, a pessoa vai digitar esse IP e ele vai acessar o meu site? Não é bem assim. Por quê? Porque o seu IP público, ele está configurado no seu roteador. O seu site está hospedado em uma máquina interna, tá? Interna. Então, o que é necessário fazer nesse ponto? Você precisa configurar o seu roteador para que quando ele receba uma requisição, tá, na porta 80, por que na porta 80? É a porta que vai ser destinada ao meu site. Então, quando ele receber uma requisição na porta 80, ele tem que encaminhar essa requisição para uma máquina interna da sua rede, tá bom? Essa configuração aqui nós chamamos de, deixa eu colocar aqui, port forwarding, tá? Ou, tá? Eu vou escrever aqui encaminhamento de porta, tá bom? Então, port forwarding, ou termo em português, encaminhamento de porta. Então você tem que configurar o seu roteador para que isso aqui seja possível, tá bom? Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês terem uma ideia de como que é o port forwarding, tá? Então, eu vou abrir aqui o meu site, ou melhor, eu vou abrir aqui as configurações do meu roteador, tá bom? O IP dele é 192.168.0.1. Aqui vai ter as configurações. Que legal, não me lembro de cabeça. Vamos lá. Lembrei, ótimo. Tá, então esse aqui é o meu roteador, tá bom? Então se eu quiser fazer a configuração do port forwarding, esse aqui é um TP-Link, né? Então cada roteador vai mudar um pouquinho o nome, mas a ideia é sempre a mesma coisa. Aqui eu tenho que usar a opção direcionar portas. Aqui eu já tenho algumas configurações que foram realizadas, tá? Mas como é que eu faço isso daqui? Então eu venho aqui, ó, adicionar, e aí eu coloco porta de serviço 80, tá bom? Porta de serviço 80. Porta interna. Então, em que porta que o Apache está escutando aqui? Ele está escutando na porta 80, tá? Então, na porta 80. E aí o endereço IP. Quem que é o endereço IP desse equipamento? É 192.168.0.103. Então, 192.168.0.103. Então, como que eu interpreto isso daqui? Toda requisição
que bater na porta do meu roteador, na porta 80, o meu roteador vai encaminhar para o endereço IP interno da minha rede privado, 192.168.0.103, na porta 80, tá? É só clicar em Save, salvar, e, bom, aqui são as configurações anteriores que eu tinha, tá? Vou avançar aqui, a configuração mais nova que eu fiz está aqui. Então, pronto. Agora, toda a requisição que for feita na porta 80, tá, do meu roteador, ele vai encaminhar para o IP 192.168.0.103 na porta 80, tá bom? Então vai cair aqui nessa minha máquina virtual, tá? Então feito isso, basta a pessoa acessar, né? Vamos colocar aqui, what is my IP, né? Basta a pessoa acessar esse endereço aqui, ok, esse endereço público, tá? E ela vai cair, né, no meu site. Vamos tentar fazer o teste aqui, tá bom? Eu vou abrir aqui uma aba anônima, vou colocar aqui o endereço, apertar Enter e olha que legal, né? Ele acessou. É estranho imaginar isso, né? Mas a minha máquina interna, ela foi para fora e depois ela voltou. Tudo bem? Ela foi para fora e depois ela voltou aqui para a rede interna, tá? Mas acessou. Se vocês... bom, eu vou... Provavelmente, se vocês tentarem testar isso daqui na casa de vocês, se a minha máquina virtual estiver de pé, vocês vão acessar o meu site, tá bom? Vocês vão acessar o meu site. Provavelmente, na hora que vocês estiverem testando, essa máquina virtual não vai estar de pé. Ou eu vou ter excluído a configuração de port forwarding que eu fiz, ok? Então, provavelmente na hora que vocês fizerem não vai dar certo. Mas, se vocês quiserem, vocês podem fazer esse teste na casa de vocês, tá bom? Vocês podem configurar o port forwarding com cuidado, tá bom? E passarem entre vocês aí para vocês fazerem o teste. Se vocês quiserem, eu posso ajudar vocês a fazerem isso daí também, tá bom? Então, é relativamente simples disponibilizar o nosso site na internet, tá bom? No entanto, tá? Essa técnica aqui, deixa eu passar aqui para no slide para frente. Essa técnica, que é o port forwarding, ela não é a única técnica, não é a única forma que eu posso disponibilizar meu site na internet, tá bom? E às vezes ela não é a mais indicada também, tá bom? Por quê? Porque atualmente o meu IP público é esse, mas nada impede de que amanhã esse IP permaneça o mesmo, porque ele é um IP dinâmico. O provedor, ele entrega para mim o IP que está disponível no momento. Tá? Então, não tem garantia de que esse IP aqui seja o IP que eu vou utilizar amanhã. E se eu pego esse IP, vou colar ele aqui. Se eu pego esse IP e associo através de um servidor DNS, eu associo esse IP a um site, por exemplo, www.loja.com.br. Eu fiz essa associação em um servidor DNS. E amanhã o meu IP muda, né? Então o meu IP mudou, vamos dizer que meu IP mudou para 201.75.197.14. Então meu IP mudou. Tá? Só que o DNS, ele ainda vai estar associado com o meu IP antigo. Tá bom? Então, o que eu vou ter que fazer? Reconfigurar o servidor DNS para que ele possa associar esse site com esse IP. Só que aí depois de amanhã o IP muda novamente. Muda para, sei lá, 201.77.194.3. E aí você tem que reconfigurar o servidor DNS para que ele aponte novamente, né, para o outro IP. Ou seja, IP dinâmico e servidor não é uma coisa interessante, tá bom? Então, o port forwarding, ele não é algo então interessante assim, nesse aspecto.
O que você pode fazer para solucionar isso? Você pode contratar um link de internet, tá, do seu provedor e um link uma linha privativa de dados, que é um link especial, onde ele vai te fornecer um endereço IP fixo. Então ele vai te entregar aquele IP fixo e acabou, tá? A questão é que isso é uma solução mais cara, tá bom? Então às vezes não é interessante para pequenos negócios. Uma outra solução que vocês podem fazer é utilizar um serviço de Dynamic DNS, tá bom? Então o que é esse Dynamic DNS? Eu venho com Dynamic DNS eu não preciso nem configurar o port forwarding da maneira como nós fizemos anteriormente, tá bom? Então, o Dynamic DNS funciona assim. Eu instalo um serviço nessa máquina, tá? E esse serviço, chamado de DNS dinâmico, vai ficar em comunicação com o servidor DNS na internet, tá? E aí, esse servidor vai intermediar a comunicação, tá bom? Intermediar a comunicação que é realizada com o meu servidor que está instalado na minha residência, tá? No meu servidor. Se vocês pesquisarem, tá, por exemplo, DIN DNS, vocês vão encontrar o site oficial da empresa que fornece esse serviço, tá bom? Só que a grande questão aqui é que a maioria desses serviços são pagos, tá bom? São pagos. Esse aqui, por exemplo, oferece uma versão demonstrativa de 7 dias, tá? E não é tão interessante, né? Às vezes fazer pagamento. Detalhe, eu tenho uma crítica forte também em relação aos servidores de DNS dinâmico, porque eles são intermediários entre a comunicação, tá, do cliente com o servidor. Então isso acaba, de certa forma, diminuindo um pouco a performance do nosso site, tá? Não é algo tão interessante. As outras duas soluções, elas são mais interessantes, tá bom? Então, essas soluções aqui, né, hospedagem em nuvem e serviços em hospedagem online e serviços em nuvem são alternativas mais interessantes. Por quê? Porque aqui eu tiro o site que está no meu servidor da minha residência, tá? Da maneira como nós estamos fazendo, eu migro esse site para um outro servidor de uma outra empresa que já tem uma infraestrutura própria na internet, tá bom? Então, eu, vamos dizer assim, terceirizo toda essa infraestrutura para uma outra empresa, tá? Obviamente, isso daí, normalmente, os melhores serviços são pagos, tá bom? Você não vai fazer isso de forma gratuita, mas tá, existem serviços gratuitos muito bons, com algumas limitações que a gente pode estar utilizando, tá bom? Aí existem empresas, companhias que são especializadas somente na questão de hospedagem, então eles vão oferecer ali o site para você, o banco de dados, o PHP, algumas vão oferecer também serviço de e-mail, tá bom? Um servicinho completo ali de um servidorzinho para você ter na internet, e outras vão oferecer um serviço em nuvem para você, onde você pode configurar com mais detalhes a aplicação sua, tá bom? Então, um exemplo aqui de serviço de hospedagem online, tá? A gente vai ter aqui, aqui no Brasil, né, a Local Web. Eu trouxe aqui um site, eu tenho aqui um site, tá? Eu não sei se esse site aqui, sinceramente, ele está tendenciando para algumas empresas, tá? Ou se isso aqui é de fato, esse ranking aqui é verdade. Mas, enfim, aqui eu tenho alguns exemplos de empresas que fornecem esse serviço aqui de hospedagem online para o site. Então, HostGator, LocalWeb, SiteGround, GoDaddy, Wallhost, DreamHost, KingHost, né? Então aqui ele tem algumas informações, né? O diferencial, o espaço que eles vão oferecer lá para você armazenar, se vai ter certificado CSL, né? Para a gente poder oferecer criptografia ponta a ponta, né? Serviço de e-mail e o preço
que eles cobram ali, né, mensal, para você poder hospedar o site de vocês, tá? Então aqui tem alguns provedores, né? E além desses aqui, dá para ver que aqui todos eles são pagos, existem alguns gratuitos. E hoje eu vou mostrar um para vocês que é gratuito, que tem algumas limitações, mas que é gratuito, tá bom? Então a gente vai criar uma conta lá e vai hospedar o nosso site lá. Além desses serviços, então, eu também vou ter os serviços em nuvem, tá bom? Então aqui nós estamos falando de AWS da Amazon, Azure da Microsoft, Google Clouds da Google, né? Alibaba, que é uma chinesa, também vai fornecer esse serviço. Tá? A IBM também vai fornecer esse serviço. Aqui é uma estrutura mais complexa, tá? Vamos dizer assim, mais escalonável. Eu posso configurar o hardware que eu vou ter ali no meu servidor na nuvem. No entanto, eles são mais caros também, tá bom? Então vai ser uma média aí de mais ou menos umas 10 vezes mais caro do que serviços de hospedagem online, ok? Bom, hoje a gente vai focar, a gente vai conhecer então uma plataforma de hospedagem online, onde a gente vai poder migrar o nosso site, colocar o nosso site lá, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui meu navegador, na verdade já estava aberto, né? Deixa eu fechar aqui essas abas. O provedor, tá? O serviço de hospedagem online que eu vou apresentar para vocês aqui é o Infinite Free, tá bom? Então ele é gratuito, tá? E tem algumas limitaçõezinhas aqui, tá bom? Então, por exemplo, deixa eu ver aqui quais são as limitações. Ele tem alguma questão de limitação de banco de... Aqui não está dizendo que é espaço de disco ilimitado e banda larga, né? Eu posso ter quantos sites parece eu quiser, mas tem algumas limitaçõezinhas. Depois a gente vai dar uma olhadinha aqui, tá? Bom, aqui é o seguinte. Me perdoe, gente, aqui ó, Free Hosting e Premium Hosting, né? O Free Hosting é, obviamente, o gratuito, tá bom? Então vamos ver aqui quais são as limitações, tá? Bom, então tá aqui, tá? O que a gente consegue com as características, né, gratuitas. Então, espaço de disco ilimitado, largura de banda ilimitada, podemos lidar com 400 bancos de dados, tá? O PHP ele está disponível aqui essas versões, o MySQL essa versão, né? Trabalha com serviço de DNS, trabalha com serviço de SSL para criptografia e trabalha também com subdomínios, tá bom? Ele, na verdade, ele é bem completinho, tá bom? Ele é bem completinho, mas ele não vai ter, obviamente, aqui o Premium Hosting, vai ter aqui algumas funcionalidades maiores, tá bom? Então, por exemplo, vai ter serviço de e-mail, suporte a Python, né, suporte a Perl, suporte a Ruby, que são outras linguagens, né, suporte a algumas aplicações específicas, tá bom? Então, assim, obviamente, né, quando a gente está pagando, a gente está em alguns serviços a mais, tá bom? Serviço de FTP, né, aqui eu tenho um serviço de FTP, que é para transferência de arquivos, aqui eu vou ter 100 serviços, né? Então, vai ter algumas limitações. Aqui, se eu não me engano, aqui é a quantidade de acessos, né, que eu posso ter por dia ao meu site, Daily Hits. Então, 50 mil, né, aqui é ilimitado, né? Então, gratuito tem as suas limitações. Mas percebam, pessoal, que mesmo a versão paga, ela não é tão cara, tá bom? A gente está falando de 4 dólares, o dólar está um pouco caro ultimamente, mas a gente está falando aí de mais ou menos aí uns 25 reais por mês,
tá? Não é algo absurdo, né, de se pagar, principalmente quando a gente tem retorno financeiro sobre essa estrutura aqui, né? Mas enfim, nós vamos lidar aqui com a opção gratuita. Vocês podem fazer sem medo, ele não vai pedir cartão de crédito, não vai pedir nada, é super simples. Como é que vocês vão fazer então? Vocês vão clicar aqui em cliente área, tá? Área do cliente. Aqui, obviamente, se vocês tiverem a conta de vocês, vocês vão logar. No nosso caso, a gente não tem a conta ainda, né? Nós vamos clicar aqui, né? Sign up para a gente poder logar, tá? Ele vai pedir o e-mail. Eu já fiz um teste anteriormente com esse e-mail que eu tenho aqui, Rodolfo_F Oliveira. Eu vou utilizar um outro e-mail meu, rodolfoff@gmail.com. Uma senha, vocês vão definir a senha que vocês quiserem. Eu vou definir aqui a minha senha. Vocês vão definir uma senha. Não sou um robô. Criar nova conta. Vamos ver. Ok, esqueci de acertar os termos. Esqueci de clicar aqui para aceitar os termos, né? Então vamos clicar aqui. Create new count. Tá? Ele vai enviar uma confirmação para esse e-mail, tá? É serviço de praxe fazer isso. Vamos lá, vou acessar o meu e-mail. Tá? Tá aqui. Né? Infinite Free. Vamos clicar aqui para verificar. Praxe, né? Então, clicar aqui para ele confirmar. Ok. Tá? O seu e-mail já foi verificado, você pode criar a sua conta de hospedagem. Tá? Hosting aqui seria hospedagem. Então, a partir disso, a gente vai criar aqui uma continha. Então, o nosso login está funcionando, tá? Perceba aqui em cima que eu já estou logado, tá? E agora eu vou criar aqui a minha conta de hospedagem, que seria o nosso site, tá bom? Então eu vou criar aqui o site que a gente vai estar utilizando. Aqui, bom, acho que aqui a gente vai escolher o nosso domínio, nosso domínio. Então, por exemplo, www.google.com.br. Isso daqui é um nome de domínio, tá bom? Obviamente, por se tratar de um domínio gratuito que ele está oferecendo para a gente, nós não vamos poder criar um nome de domínio comercial, né? Por exemplo, utilizando .com.br, porque aí nós teríamos que pagar por esse domínio. Então ele está oferecendo aqui para a gente já um domínio, tá? É epz.com ou .rf.gd, tá? Eu vou utilizar esse daqui, melhor, vou trocar, vou colocar .rf.gd e vou colocar aqui o nome do domínio. Eu vou chamar de loja MSI, eu já tinha feito o teste anteriormente para o outro domínio, agora eu vou fazer para esse domínio aqui. Então, o nosso site vai ficar lojamsi.rf.gd. Ah, não quero esse, Rodolfo, quero .com.br, quero .edu.br, então você teria que vir aqui em Custom Domain, só que isso vai ficar disponível apenas para a versão paga, tudo bem? Então, loja MSI, vou clicar aqui em Search Domain, tá? Ele vai verificar que está disponível, ok? Está disponível. Então, vocês podem escolher o nome de domínio que vocês quiserem, tá bom? Sejam criativos aí. Então, foi criado. Aqui vão ser algumas informações adicionais. Então, account label, tá bom? Então, é simplesmente um label, tá? Uma informação para o nosso site. O account username, ele é gerado automaticamente. Então, o username, né, para acessar esse servidor, o nome de usuário vai ser gerado automaticamente. E aqui a gente vai definir uma senha, tá bom? Eu vou colocar essa senha 1Q, 2W, 3E, 4R, 5T, tá? Já estava
aqui no histórico anteriormente, no meu teste. Então, não sou um robô. Create account. Beleza. Então, o nosso site, pessoal, ele já está criado, ok? Então, aqui é o passo final, tá, de finalização. E ele está dando duas opções para mim, tá? Visualizar na área do cliente ou abrir o painel de controle, tá? Eu vou clicar aqui em abrir painel de controle. Aqui ele está pedindo permissão, né, para que ele possa enviar modificações de conta, né, ofertas e outros serviços importantes, né, tudo propaganda, né, para o nosso e-mail, tá bom? E nós temos que clicar aqui em aprovar, tudo bem, não tem problema, aprovar. E aí ele vai abrir o painel de manutenção do nosso site, tá bom? Ele vai abrir aqui o painel de manutenção do nosso site. Então aqui vão ter várias informações. Aqui no meio eu tenho várias aplicações, tá? Para a gente modificar algumas informações do nosso site. Account Settings, né? Getting Started, para ele aplicar para a gente aqui um guia, né? Das opções que nós temos. A opção para nós gerenciarmos os arquivos do nosso site, ok? Para que nós possamos fazer o upload dos arquivos, tá? O HTML, PHP para o nosso site. Uma área para nós gerenciarmos os bancos de dados do nosso site, tudo em MySQL, né? Uma área para a gente gerenciar os subdomínios do nosso site. Uma área para nós gerenciarmos os e-mails, né? Os servidores de e-mail do nosso site, né? Uma área para nós visualizarmos aqui as métricas, né, de acesso, de recursos do nosso site. Segurança, né, para nós implementarmos aqui a questão de criptografia, por exemplo, ou de bloqueio de acesso, né, softwares para nós podermos instalar no nosso site, tá, e outras informações. Enfim, tem bastante coisa. Aqui do lado, né, estatísticas, nosso site, detalhes das contas, tá? Por enquanto, a gente vai fazer uma aplicaçãozinha bem simples com banco de dados, tá? Que vai um site que vai consultar um banco de dados e vai exibir algumas informações na tela, tá? Só para a gente ver. Então, aqui, por exemplo, no meu servidor local, né? Aquele diretório onde eu armazeno os arquivos meus é o /var /www/html. Na verdade, a gente mudou aqui, né, para loja. Então é /var /www/loja. Então aqui, por exemplo, nós criamos dois arquivos, né, página.html e index.php, tá? Então esse aqui é o nosso diretório. Esse diretório eu consigo administrar ele aqui dentro de uma forma muito mais simples, né? Tudo de forma gráfica. Então eu posso vir aqui, ó, em Files, Online, File Manager, eu clico aqui, e aqui ele vai abrir para mim um gerenciador de arquivos, né, do meu site. O meu site ele tem que ficar hospedado aqui dentro desse diretório, htdocs, tá? Eu vou entrar aqui dentro dele. Aqui eu vou ter um arquivo, né, index2.html, tá? Index2.html, e na verdade eu vou excluir esse arquivo aqui, ok? Eu vou excluir o arquivo padrão que já vem com o site. Eu vou excluir ele, tá? E vamos lá. Deixa eu minimizar tudo aqui. Aqui eu tenho um diretório meu que eu criei anteriormente chamado exemplos PHP. Aqui dentro eu tenho dois arquivos, tá? E por enquanto eu vou fazer o upload somente desse arquivo aqui, index.php. Então percebam que ele é um arquivo, vou abrir ele aqui para vocês verem, um arquivo bobo que vai imprimir na tela Hello World, ok? Vou fazer uma modificaçãozinha nesse arquivo, vou deixar ele um pouquinho mais incrementado, né? Vamos colocar aqui a tag HTML, tá? E aqui dentro eu vou colocar H1
e fecha H1. Tá? Então é um site simplesinho. Então a gente vai fazer upload desse site aqui, dessa página, upload para o nosso site, tá bom? Então, vamos lá, como é que eu faço isso? Então eu venho aqui dentro dessa área, tá? E aí eu vou clicar aqui, ó, nesse botão upload. Vou clicar aqui, e aí eu tenho aqui, ó, upload file, para fazer o upload de um arquivo individualmente, o upload folder, para fazer upload de uma pasta, um diretório, né, que contém vários arquivos. Eu vou fazer o upload de um arquivo apenas, tá? Então ele já abriu aqui o meu diretório, né, exemplos PHP. Se ele não abriu, vocês vão navegar para o diretório onde está o arquivo de vocês. E eu vou fazer o upload desse arquivo aqui. Então, fazer o upload e pronto, o arquivo está aqui. Então, pessoal, esse arquivo ele já está disponível no meu site, tá bom? Lembrando que o nome do site, vamos voltar aqui, né? Aqui é a área de administração desse site, tá? Aqui eu tenho a minha área de usuário. Eu vou clicar aqui, ó, em cliente área, tá? Só para eu lembrar o nome do meu site, tá? Que não estava lembrando de cabeça aqui do domínio. Então, o site é lojamsi.frf.gd, tá? Eu vou pegar isso daqui, esse nome de domínio, vou copiar, vou abrir aqui uma aba anônima e vou acessar, tá bom? Acessei, vamos tentar acessar o site. Opa, parece que ele não abriu. Ok, parece que o site não carregou, tá? Vamos tentar rf.gd, né? rf.gd. Tentar acessar de novo. Ok, ele não abriu ainda o site, tá? O que acontece, pessoal? Pode acontecer de os servidores DNS pelo mundo ainda não estarem atualizados para o meu site. Na verdade, quando eu crio um site, o tempo recomendado para que todos os servidores DNS estejam atualizados é de aproximadamente 72 horas. Tá? Então, esse site ainda não foi atualizado, tá bom? Então, o site está criado, ele está funcional, mas eu teria que esperar um tempinho ainda para poder acessar ele. Por isso que ele está abrindo essa página padrão aqui na hora que eu tento acessar o site. Eu posso até tentar novamente mais tarde, mas eu tô vendo que não vai dar certo, tá? Pro vídeo aqui. Talvez se eu tivesse selecionado o outro nome de domínio, que não fosse .rf.gd, talvez daria certo, tá bom? Tentei me aventurar com o rf.gd e ele não deu certo. Então, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Aqui, inclusive, ele deixa a mensagem clara aqui, né? Por favor, note que pode demorar até 72 horas para um novo nome de domínio começar a funcionar em todos os lugares, tá? Então, o que eu vou fazer? Vamos lá, vamos tentar remediar a situação aqui, tá? Eu vou criar um novo site, tá bom? Perdoem aí pela conveniência, mas eu vou criar um novo site chamado Loja MSI 2, tá bom? E aí eu vou usar esse nome de domínio aqui, ó. Eu não vou trocar para esse aqui, não. Vou trocar para esse aqui. epizY.com. Vamos lá. Search domain. Vai estar válido. Vou criar aqui o novo password. Exatamente o procedimento que eu fiz anteriormente, tá? Eu vou criar um novo site. Tá? Agora eu vou abrir o painel de controle desse site. Aprovar. Online File Manager. Vou fazer o upload novamente do arquivo. Ele está pedindo aqui algumas informações para mim.
Não era para ele pedir essas informações. Bom, deixa eu voltar aqui. Bom, pessoal, vou fechar aqui, tá? E vou tentar abrir novamente. Ele está pedindo aqui algumas informações para mim, mas não deveria estar perguntando. Bom, vou colocar a senha que eu defini anteriormente, tá? 1Q, 2W, 3E, 4R, 5T. Connect. Que legal. Ele me bloqueou o meu acesso. Bloqueou o acesso ao site porque eu informei o número de tentativas incorreto. Ok. Então, temos um probleminha aqui, tá? Eu teria que esperar 5 minutos para que eu possa tentar novamente, tá? Bom, eu vou fazer o seguinte, pessoal, para o vídeo não ficar travado, eu vou abrir uma aba privativa, tá? Talvez para vocês não tenham acontecido esse probleminha, tá? Infinite. Eu vou acessar novamente, Infinite Free, cliente área, e agora eu vou logar com um outro usuário que eu tenho, ok? Eu vou logar com outro usuário que eu tenho, tá? Loguei. E aqui eu tenho um site que eu tinha feito o logon anteriormente, ok? Bom, que eu tinha criado anteriormente. Então, esse site aqui, lojamsi.epzi.com, ele já está funcional, tá bom? Então, estou fazendo um plano B aqui com vocês, tá? Eu vou acessar aqui para vocês verem, ok? Ele está aqui, tá? O site está carregando bonitinho. Eu vou clicar aqui em Manage para vocês verem. Manage, Control Panel, para ele ver aquele painel de controle de administração. Então tá aqui o painel de controle. Olha lá, Files, Online File Manager. Tá? E era isso que eu queria. Tá? Ele não deveria estar apresentando aquela mensagem de logon para mim. Tá? htdocs. E aqui dentro eu tenho dois arquivos. Tá? Esse arquivo aqui eu vou excluir. Eu vou fazer o upload dele depois com vocês. Enfim, aqui eu tenho um arquivo, o index.php, que é exatamente esse arquivo que eu fiz o upload. Tudo bem? Exatamente esse arquivo que eu fiz o upload. A única diferença é que ele não tem aqui os HTMLs e não tem a tag H1. Tá? Então, na hora que eu fiz o upload, o que aconteceu? O site, né, imediatamente, aqui ele pegou o nome de domínio já estava ok, né? E na hora que eu acessei ele, lojamsi.epzi.com, ele carregou o arquivo, né, meu. Tá? Então, esse site aqui, pessoal, ele já está na internet, ok? Esse site aqui, essa página minha aqui, ela já está na internet. Bom, o que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai vir aqui no painel de controle dele, painel de controle, tá? E nós vamos criar um banco de dados. Tá? Nós vamos criar um banco de dados. Então, como é que a gente vai criar o banco de dados? Então, quando eu lidei com a máquina virtual, nós utilizamos ali, eu mostrei para vocês a instalação do phpMyAdmin. Tá? Aqui, o phpMyAdmin ele já está instalado, já está bonitinho. Basta eu clicar aqui, ó, phpMyAdmin para abrir. Tá? É bem simples. No entanto, eu vou clicar aqui antes, ó, MySQL Databases, para que eu possa
criar o meu banco de dados. Tá? Eu vou clicar aqui, MySQL Database. Eu já tenho um banco de dados criado anteriormente, ele está aqui, tá bom? Ele já está aqui criado, mas eu vou criar um novo banco de dados. Então tá aqui, ó, New Databases, e eu vou clicar aqui, vamos colocar aqui, vou chamar esse banco de dados de hospital, tá bom? Hospital. Então, o nome dele não vai ser hospital, tá bom? Vou colocar aqui no final DB. O nome dele não vai ser Hospital DB. O nome dele vai ser EPIZ underline 26019904 underline Hospital DB. Então, esse aqui é o nome completo do banco de dados. Vamos clicar aqui em Create Database e ótimo, o banco de dados foi criado aqui. Agora eu tenho dois bancos, tá? O LojaDB que eu criei anteriormente para fazer o teste aqui com vocês. E aqui eu tenho o banco de dados que eu acabei de criar. Então, o banco de dados tá aqui, né? E para eu poder administrar esse banco de dados, tem aqui a abinha phpMyAdmin, né? Eu vou clicar, opa, mudou aqui a ordem. Eu vou clicar aqui em Admin, e aí ele vai abrir para mim o phpMyAdmin desse banco de dados, tá bom? Ele é um pouquinho demorado, ele não é instantâneo, tá? Então tá aqui, né? Ele é bem semelhante, ele só não tem aquela aba lateral para selecionar banco de dados, mas ele é idêntico ao phpMyAdmin, tá? Eu vou vir aqui em SQL e vou criar uma tabelinha. Então, create table. Vamos colocar aqui colocar um nome para essa tabela, né? Vamos chamar aqui de médicos, tá? Create table médico, ID, um campo ID, melhor, ID médico, tá? Do tipo int, auto increment, para ele atribuir os valores de forma automática, o nome do médico, varchar, especialidade, do tipo varchar também, tá? E sala, do tipo varchar 50, tá? E vamos definir como chave primária o campo ID médico, ok? Então tá o comando aqui SQL para criar uma tabelinha, tá? Bem simples, e vamos executar, tá? Eu vou voltar aqui em estrutura, e a tabela médicos foi criada no meu banco de dados. O que a gente vai fazer agora? A gente vai inserir alguns dados nessa tabela, tá? Então vou vir aqui no SQL, tá? Insert, vamos lá, comando insert into médicos, tá? Nos campos nome, especialidade e sala, os valores. Então vamos lá. João da Silva, cardiologista, sala A203. Tá? Vou colocar aqui mais de um comando, tá? Vamos inserir aqui 3 médicos, tá? A Maria Edna e, por fim, a Ana Clara. Tá? Aqui a especialidade da Maria Edna vai ser pediatria, e ela atende na sala A204, e da Ana Clara é uma obstetra
e atende na sala A205. Tá? Vamos copiar aqui, vamos executar o código e beleza. Tá? Então o código foi inserido corretamente. Vamos verificar aqui. Vou clicar aqui na tabela médicos e os valores estão aqui, foram inseridos. Né? Então o nosso banco está com algumas informações, tá bom? Uma tabela e algumas informações. Então, beleza. Então nosso banco de dados está aqui. Eu vou abrir aqui uma abrinha, um bloco de notas, e a gente vai anotar aqui alguns dados, tá bom? Então, o nome do nosso banco de dados, é esse aqui, tá? Então, vamos deixar anotado aqui o nome do banco de dados. O nome de host, ou seja, o servidor que está hospedando esse banco de dados, é esse aqui, sql312.epz.com. sql312.epz.com. O nome de usuário, tá? Todas essas informações eu preciso ter para conectar no banco. O nome de usuário é esse aqui. Ele já está passando para mim essas informações. Então, lembrem que quando nós criamos o banco de dados localmente, nós criamos o usuário, nós colocamos a senha. Então, aqui ele já está colocando todas essas informações para mim, tá bom? E, por fim, a senha, né, ele está dizendo que é a senha do nosso vPanel, né? Então, isso daqui a gente vai obter depois. Vamos lá. Eu vou voltar para cá. Então, vamos voltar para cá. Bom, o que a gente vai fazer agora, pessoal? Eu tenho um arquivo, tá? Aqui já pronto, eu deixo disponível esse arquivo para vocês aí também, para vocês não precisarem escrever ele, tá? Do zero, tá? Mas é um arquivo em PHP que vai consultar os dados que estão armazenados no banco e vão exibir esses dados na nossa página, tá bom? Tudo de forma bem simples. Então, aqui eu tenho 4 variáveis, uma variável para armazenar o nome do servidor. Então, aqui ele já está preenchido, tá? Mas é o nome do servidor que a gente acabou de anotar, tá? Que é o nome de host, tá? O nome do nosso servidor, sql312.epz.com, tá? Aqui. O nome de usuário, tá? Vamos pegar o nome de usuário aqui. Deve ser a mesma coisa, tá? Que eu tinha feito anteriormente no teste, mas eu vou substituir para cá. O password, a gente já mostro para vocês a área aonde que vocês vão conseguir esse password lá no site, tá bom? Então tá faltando aqui o password e o nome do banco de dados, tá bom? Que ele vai se conectar, tá? Então são variáveis em PHP que estão armazenando o nome do endereço do servidor, o nome do usuário, a senha e o nome do banco de dados, tá? Deixa eu lembrar aqui, para passar para você certinho, aonde que a gente vai conseguir a senha. Eu vou pausar o vídeo, pessoal, eu vou descobrir, vou lembrar onde que é o local da senha e já passo para vocês, tá bom? Pessoal, consegui lembrar onde que é. Então, para vocês conseguirem a senha do banco de dados, que é a mesma do painel de administração, que ele está me informando, vocês vão clicar aqui, tá? Na área de login de vocês, cliente área, a área do cliente, vai cair aqui, tá? Onde vocês vão ter acesso aos sites que vocês estão administrando. Vocês vão clicar em cima do usuário de vocês aqui, ó. EPZ 260, tal. Aí ele vai abrir essa área aqui com algumas informações. Então aqui tem detalhes da conta, tá? E aqui tem um campo, ó, password.
ele vai estar oculto, mas é só clicar aqui no botão para mostrar e ele vai pegar a senha. Essa aqui é a senha do banco de dados, tá bom? Então vocês podem copiar ela, vir aqui para o arquivo e substituir aqui pela senha de vocês, tá bom? Então, feito isso, preencher essas 4 informações, tá? Aqui é o comando SQL que vocês vão utilizar, aqui um comando que estava aqui anteriormente. Então, nós vamos utilizar select, nome, vírgula, especialidade, vírgula, sala, from, médicos, tá bom? Então, a gente vai selecionar todos os dados lá da tabela médicos. E aí, a gente vai modificar isso aqui também, tá? Médico, nome. Não precisem se preocupar com o entendimento desse código, tá bom? O importante é que a gente coloque ele para ser executado, tá bom? O entendimento mais profundo desse código vocês vão ter nas aulas subsequentes de PHP, tá bom? Então não se preocupem realmente. Mas basicamente ele vai imprimir os dados que estão lá na tabela médicos, tá bom? Bom, então o código meu está pronto, tá? Então a parte mais importante para você são esses dados aqui, ok? São esses dados. Aqui para baixo vocês não precisam modificar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir novamente o painel de controle do site. Online File Manager. htdocs, que é o diretório onde vai ficar nosso site. Esse aqui está o index. E eu vou fazer o upload agora desse arquivo aqui, ó, consulta.php. Então, upload file, consulta.php. Abrir. Beleza, ó. Então o arquivo, agora eu tenho o index e também tenho o consulta.php, tá? Vamos lá. Então, o site, sempre quando eu acesso ele, ele vai carregar o index.com.br. Se eu quiser carregar um outro site, uma outra página, eu preciso especificar aqui, né? Então, o nome do site, barra página, barra consulta.php. E olha que bonitinho, ele carregou aqui o nosso site, tá bom? Então ele está imprimindo aqui os dados que estão ali do banco de dados, né? Imprimindo os dados que estão lá no banco, aqui na tela, né? E o site está funcionando. A única coisa que não está funcionando é o acento aqui da palavra João, né? Porque o nosso site não está configurado para utilizar o TF8, mas a gente já corrige isso agora. Tá? Então, aqui no File Manager, eu tenho aqui o arquivo consulta.php, que nós fizemos o upload, e é possível editar o arquivo aqui dentro, tá? Eu não preciso fazer o upload dele novamente, se eu quiser fazer alguma modificação. Então, eu posso clicar aqui em Edit. E ele abre para mim aqui um editor online do site, tá bom? Então, para corrigir o problema da acentuação, a gente vai adicionar a tag aqui HTML, tá? A tag head, né? E aqui a gente vai adicionar meta charset UTF-8, tá? E aqui body, e aqui embaixo body, tá? Eu já vou deixar esse arquivo completinho para vocês aqui, para que vocês não precisem ficar editando, tá? Então é só a grande questão tá aqui, tá? Isso aqui vai permitir que os acentos sejam apresentados de forma correta. Save, tá? Close, tá? Então pronto, o arquivo foi modificado. Vamos tentar abrir novamente. Tá? Pode ser que ele esteja em
cache, tá? Vamos fechar aqui, vou abrir novamente uma aba anônima. Ainda não foi corrigido. Tá? Bom, precisaria investigar um pouquinho mais a fundo, pessoal. Talvez seja da consulta com o banco de dados que está assim, tá? Mas enfim, tá? Isso daqui não é importante nesse momento, tá? O importante é que o site está funcionando, que ele está online, que ele está na internet, tá? E que eu posso migrar, então, qualquer conteúdo, qualquer site meu e acessar esse site de qualquer lugar do mundo, tá bom? Em um servidor gratuito. Bom, é isso, pessoal. É bem simples, tá bom? Eu dei aquela atrapalhada com o site que eu criei com vocês, que não ficou disponível de imediato, tá bom? Mas é bem simples realmente fazer, tá? Não tem muito segredo para implementar, né? Espero que vocês consigam fazer aí tranquilamente, tá? Implementar a conta de vocês aí na Infinite Free. E se vocês tiverem alguma dúvida, algum problema, vocês podem entrar em contato, tá bom? Um abraço, tudo de bom, até a próxima.